todos os aspectos. A política externa está sendo um desastre. Mentira! E se tá difícil para você, bolsominion, que não consegue aceitar o sucesso do Lula, imagina para Bolsonaro, que fez o pior governo da história do Brasil. Foi o mais desastroso de todos os tempos. E agora ele se atreve a dizer que o Lula, né, tá com uma política externa desastrosa, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo. O chanceler alemão Olaf Scholz foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quinta-feira. Depois de encerrar a viagem à China, Lula segue neste fim de semana para os Emirados Árabes Unidos. Lula recebeu o presidente da Romênia no Palácio do Itamaraty. O presidente Lula chegou hoje a Portugal para a primeira visita oficial à Europa. Esta quarta-feira, ele vai visitar o presidente espanhol Pedro Sánchez e também terá um almoço com o rei da Espanha, Felipe VI. A política externa está sendo um desastre. O presidente Lula recebe o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva. E hoje o presidente Lula se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. O presidente Lula recebeu em Brasília o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte. O presidente Lula está em Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula do G7, grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo. A política externa está sendo um desastre. 10 presidentes de países da América do Sul e o representante do governo do Peru se reúnem na cúpula regional no Palácio do Itamaraty, lá em Brasília. O presidente Lula começou o mês de junho recebendo o presidente da Finlândia. O presidente Lula se reuniu hoje, nessa manhã, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O presidente Lula se encontrou nesta quarta-feira com o Papa Francisco no Vaticano em viagem à Europa. A política externa está sendo um desastre. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com autoridades italianas em Roma, entre elas o presidente do país. O presidente brasileiro também esteve com a primeira-ministra Giorgia Meloni. O presidente Lula participa neste momento da cúpula para o novo Pacto Financeiro Global em Paris. E ainda na França, mais cedo, Lula foi convidado para um almoço com o presidente francês Emmanuel Macron. A política externa está sendo um desastre. As reuniões internacionais do presidente Lula já resultaram em investimentos diretos de 111 bilhões e 500 milhões de reais. Que interesse tem em falar uma coisa que não fosse verdade? Não tem. Viu aí, pessoal? O líder da oposição, mesmo que devia ter responsabilidade sobre o Brasil, ontem orientou os deputados a votarem contra a reforma tributária, né? A reforma mais importante do Brasil. E como se não bastasse, ainda dá uma entrevista dessa dizendo que o Brasil está um desastre em políticas externas, quando na verdade o Brasil já é campeão mundial de crescimento e investimentos no mundo. O país que mais tem investidores no mundo hoje, atualmente, é o Brasil. Parabéns ao presidente Lula pelo trabalho fenomenal que vem sendo feito. Parabéns ao Geraldo Alckmin, que toda vez que assume o lugar do Lula tem respeito pela cadeira do mesmo. Olha, parabéns ao Congresso, que tem votado aí esplendorosamente a favor do Brasil. Continue assim e não oposição ao governo como tinham feito anteriormente. Um forte abraço, Brasil. Não cai em fake news. Chora não, bebê. Chora não, Bolsonaro. O Brasil está crescendo, o Brasil está desenvolvendo, o Brasil está multiplicando e os brasileiros estão ganhando. Vamos juntos com o Lula. Forte abraço.